A história do rombo, de novo, não é a primeira vez que eu falo dele, mas eu espero sinceramente que seja a última. Estão vendendo uma história nas redes sociais que é uma tragédia. O Brasil está indo para o buraco, está indo à falência, porque o déficit no ano passado fechou em 234 bilhões de reais. E também estão vendendo outra história, de que o governo anterior era incrível, maravilhoso, tão maravilhoso que teria deixado até dinheiro em caixa. Já pensou? Um superávit de 54 bilhões. Então vamos explorar esses números, vamos entender antes de sair comentando bobagem, porque esse é um assunto complexo. Não é simples assim só olhar para os números e tirar uma conclusão. Eu sou o Ricardo Mello, o explicador-geral da República, e estou contando com aquela sua dedada no like para viralizar esse vídeo aqui. Engaja comigo, vai. Seguinte, saiu o resultado das contas públicas de 2023, apurado pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada. O Brasil fechou com um déficit de 234 bilhões de reais. Seria motivo para você arrancar os cabelos de susto, se não fosse o fato de que esse número já era conhecido desde dezembro de 2022, quando o orçamento foi aprovado pelo Congresso Nacional. Está aqui nessa notícia de 22 de dezembro de 2022. Pois é, essa é exatamente a estimativa que já tinha sido feita antes mesmo do governo começar. Não tem surpresa nenhuma. Surpresa você vai ficar quando descobrir o que tem dentro desse déficit. Vamos lá? Primeiro a gente volta no dia 31 de agosto de 2022, portanto, ainda dentro do governo anterior. Foi ele que elaborou a primeira proposta de orçamento para 2023 e entregou para o Congresso. Estimativa de um déficit de 64 bilhões de reais. Sim, o governo anterior já previa um buraco nas contas e um buraco bilionário para o primeiro ano do governo que ainda ia começar. Só que além desse rombo, o governo anterior também cortou, em setembro de 2022, 60% da verba do programa Farmácia Popular. Ou seja, não deixou dinheiro no orçamento para comprar remédio para os pobres. Também em setembro de 2022, cortou 93% da verba do Casa Verde Amarela. Como você está lendo aí, não deixou dinheiro nem para terminar as obras que estavam paradas. Um pouco depois que ele perdeu as eleições, o Bolsonaro mandou cortar também o fornecimento de água para 1.600.000 pessoas do Nordeste. Mandou cortar água. Em novembro, ele cortou 50% do orçamento da saúde para 2023. Cortou dinheiro, por exemplo, para o combate ao câncer. Cortou 90% do dinheiro de combate à violência contra a mulher. Em vez de eu ficar listando tudo aqui, eu vou te dar uma dica. Escreve lá no Google, Bolsonaro corta verba, e olha só os resultados que vão aparecer para você. Então, além de já prever um déficit de 64 bilhões, ele ainda deixou o cofre quase vazio. E ainda deixou no orçamento uma previsão de Auxílio Brasil, que é o atual Bolsa Família, de R$ 405 por mês, e não de 600, que é o que é pago hoje. E como a cereja do bolo, também deixou de pagar 141 bilhões de reais em precatórios, que são aquelas dívidas que já venceram, que a justiça já mandou pagar, não tem mais para onde recorrer. E o que o governo anterior fez? Passou no Congresso uma PEC que autorizava o governo a simplesmente não pagar, a jogar para frente, no colo do próximo governo. Então, o governo anterior tirou grana dos programas que já existiam, que atendiam pessoas pobres. Se esse dinheiro não fosse recomposto, o novo governo simplesmente pararia em 2023, não teria dinheiro para nada. E foi nesse contexto que nasceu a famosa PEC da transição, uma autorização do Congresso para o governo gastar mais 168 bilhões de reais. Então, somando os 64 bilhões de rombo que já estavam previstos, mais 168 bilhões da PEC da transição, chegou-se ao número de 232 bilhões de reais de déficit em 2023. Vou repetir, eu estou falando de dezembro de 2022. Ah, mas e o superávit de 54 bilhões, então? De onde saiu? Saiu de uma maquiagem contábil, porque ele simplesmente não existe. Além de todos esses cortes que eu já falei,
ainda ficaram 255 bilhões de reais em dívidas não pagas de 2022 para serem pagas em 2023. Então, mal comparando, é como se você não pagasse a água, a luz, a internet, a prestação da geladeira, o aluguel, e ainda ficasse comemorando porque sobrou uns trocadinhos na sua conta. Olha como eu sou um bom gestor, tem R$ 1.000 na minha conta esse mês. Tudo bem que eu não paguei quase nenhuma conta, mas o importante é que tem um dinheirinho lá. Fala para mim, honestamente, isso é superávit onde? Só no papel, né? Só na maquiagem contábil que é feita para ser divulgada na imprensa. Então, primeira coisa, oficialmente na papelada do orçamento, o governo fechou mesmo com um superávit de 54 bilhões de reais. Mas na prática, que é o que vale, não existiu superávit nenhum. E segundo, sim, 2023 fechou com um déficit de 234 bilhões, que já estava previsto desde o ano retrasado. Por quê? Pagou só em dívidas do governo passado 93 bilhões de reais. Então, olhar um número puro e simples não quer dizer nada. E é isso que tem uma galera que fica tentando enfiar na sua cabeça. A gente tem que olhar dentro desse número para entender do que se trata, porque infelizmente não é tão simples assim. E fazer uma análise rasa dessa, só olhando para o número, sem se aprofundar, vai te induzir ao erro. Entendeu?